todos presentes na nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Que possamos nós aproveitar o de melhor, dessa reunião, para que a gente possa sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Vamos iniciar com uma página de abertura. Em seguida, eu farei a prece e a nossa irmã Isis estará hoje inaugurando, esse novo trabalho na casa. Ela está iniciando com a gente. Seja muito bem-vinda. Vamos então dar início à nossa reunião. Uma boa noite a todos vocês que estão presentes aqui na sala. E para você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, desde já concentrados, acompanhando a leitura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 23, ante o sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Está em Atos 10, 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito, por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por essa página que nos chega nesse momento tão oportuno, nos chamando para mais esse aprendizado de valorizarmos todo o bem que nos chega, todo o amor que nos envolve. Gratidão, Senhor. Assim como foi nos ensinado, em tudo dai graças. Porque hoje sabemos, Senhor, que tudo que nos chega
é a oportunidade bendita de aprender a amar. Amar o próximo, mas amar a nós mesmos. Amar a vida. Amar a oportunidade bendita de estar aqui e aprender com o teu Evangelho, Senhor. Gratidão por tanto que já recebemos nesses minutos que começou a ter nossa reunião. E por tanto que ainda vamos receber pela página do teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a despertar os nossos interesses reais, que são os teus ensinamentos. Ensinamentos que nos ajudam a compreender a lei de Deus. Essa lei que nos sustenta, nos guia, para que possamos, Senhor, um dia sermos reconhecidos como os seus discípulos. Portanto, nos amarmos. Gratidão, Senhor, por mais essa noite de ensinamentos. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e que teu amor, mais uma vez, sustente a todos nós, encarnados e desencarnados. Mas gratidão também a esses irmãos, trabalhadores incansáveis do bem, que aqui se encontram e que nos acolhem com tanto amor e carinho. E assim, Senhor, envolvidos nessa vibração, te pedimos permissão para iniciar a nossa reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos pedir a nossa irmã Isis para sua parte, que ela possa ser agraciada na sua mensagem do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que estão aqui presentes na reunião. Boa noite também a quem está nos assistindo através do canal do SEM no YouTube. Meu nome é Isis, eu sou uma trabalhadora dessa casa que nos recebe sempre com tanto amor, né? Onde nós encontramos paz, tudo o que precisamos. Hoje eu vou prosseguir com os estudos, né, do Evangelho. Estamos no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E eu estive refletindo, né? Nós temos visto nas últimas semanas, ouvido tantas coisas aqui, capítulo grande, tantas pessoas vêm aqui para passar a sua mensagem. E amar os nossos inimigos não se trata só de uma necessidade, é também uma decisão. Porque a partir do momento em que eu tomo essa decisão, eu preciso rever muitos conceitos que eu carrego. Conceitos que estão muitas vezes arraigados durante tanto tempo, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Eu preciso rever o que eu entendo sobre amor. Porque muitas vezes o amor, ele não é aquilo que a gente acha que sente, né? Muitas vezes o amor, ele é só posse. Às vezes a gente acha que ama muito, né? Mas não ama tanto assim. Então eu preciso rever esses sentimentos que eu ainda tenho muitas dificuldades. E isso é desafiador. Nós estamos nas instruções dos Espíritos. Hoje eu vou falar do item 14 ao 16, cujo título é o duelo, que nós já começamos
a ouvir sobre ele na semana passada. Eu não vou conseguir trazer os textos na íntegra, porque eles são grandes, e a recomendação aqui na reunião é de que eles sejam sempre lidos, né, posteriormente. Nós vimos que o duelo, ele é uma prática que a gente tem conhecimento de que começou lá na Idade Média, né, a gente está falando do século XV, como uma forma de desagravo à honra. Era o famoso lavar a honra com sangue. E que hoje, né, na verdade, os espíritos, eles o classificavam como assassínio e suicídio, digno dos tempos de barbárie. E que hoje, graças a Deus, ele é proibido. Nós vimos também que muito se pensava acerca dessa prática, que ela tinha a ver com poder, com uma posição alta na sociedade, que as pessoas se elevavam através dela, e hoje nós sabemos que não. Bom, eu vou começar aqui trazendo o item 14 do Evangelho, ditado pelo Espírito Francisco Xavier, que ele nos diz o seguinte: que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Tem muita gente que questiona se falar ainda do duelo hoje, né? Desse assunto está presente no Evangelho, do porquê a gente falar ainda dele. Perceba o ciclo que o nosso irmão nos coloca. Uma palavra dita, o orgulho ferido, uma resposta áspera e a provocação está feita. Esse ciclo, ele não nos é familiar? Ou será que isso está ultrapassado? Quem é que está na base desse ciclo? É o orgulho. Mais uma vez, o orgulho. Tanto tem sido falado aqui nas últimas semanas. Essa exaltação da personalidade, onde eu preciso provar o meu valor a qualquer custo. E que os espíritos nos dizem que, junto com o egoísmo, representam uma das chagas da humanidade. Porque o orgulho faz com que eu tenha essa necessidade dessa exaltação. E o egoísmo faz com que eu me sinta no centro. Né? Então, eu não consigo olhar para o outro. A partir desses dois conceitos, eu não consigo. Então, esse é um conceito ultrapassado? Algo que já deixou de existir, como muita gente pensa? Não, né? É um assunto tão atual que nós precisamos, inclusive, rever a nossa esfera de influência. A nossa família, nosso trabalho, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, sobre os diversos assuntos. Aí a gente está falando de economia, política, religião. Não é mesmo? Porque a gente pensa só naquilo que a gente já ouviu falar, né? A gente tem essa tendência, mas não é só isso. E Francisco Xavier continua: certamente, aquele que ofendeu merece uma reparação, mas é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor aquele que tem direito de queixar-se, que é o ofensor. Quanto ao ofendido, convém que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros,
não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. E aqui a gente tem um sentimento envolvido, né? Uma mágoa. E eliminar o outro vai fazer com que ela se dissipe? Com que ela diminua? Onde é que está o valor do ofendido? Nas mãos do ofensor? E se o ofendido ele morre? Se ele sucumbe? Onde é que vai estar a reparação? Porque a chance aqui é de no mínimo 50%. Como nós podemos ver, os duelos, eles eram premeditados, mas eles não eram refletidos. Não com a nossa ótica hoje. Porque se fossem, eles não aconteceriam. Certamente. E a gente percebe também a fragilidade dos dois, né? Dessas duas pessoas envolvidas, porque precisavam, né, de todo esse sangue, precisavam de tudo o que acontecia para que eles pudessem demonstrar o quê? Poder. Porque os duelos que a gente tem notícias, né, quando a gente vai estudar um pouquinho, eles tinham padrinhos, tinham hora marcada, plateia. Era um show que acontecia. E, na verdade, essa demonstração de poder era para fora, né? Era para o outro, era externa. Porque não é assim que a gente demonstra o nosso poder. Essa não deveria ser a forma. E a gente continua aqui no Evangelho com o espírito agostinho, que ele nos diz: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu fora e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, este é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Percebem a diferença? Que ele traz aqui pra gente dois delitos, né? Dois delitos que têm dois pesos. Porque ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. Mas um delito, ele é premeditado e o outro não. E nós já sabemos, né? Inclusive vemos aqui que temos atenuantes e agravantes, e que as nossas ações, elas são medidas pelas nossas intenções. É isso que, na verdade, é pesado. E qual é a intenção do duelista? Dos duelistas? É de matar. É de demonstrar poder. E isso é levado em consideração. Às vezes nós achamos que é sempre o mesmo peso, a mesma medida. E sabemos que não. Né? Temos muitos relatos do próprio Evangelho que nos mostram que não. E o Agostinho continua: o duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra.
à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Eu trouxe aqui, inclusive, a definição de honra, né? Porque ele fala aqui que quando a gente apreciar o verdadeiro problema dessa honra, que na verdade não é para fora, né? E o conceito que eu trouxe aqui, o princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Será que para isso eu preciso provar que eu sou mais forte? Eu preciso provar o meu poder para fazer isso? Não, né? Percebem essa nuance, então? Com essa noção da vida futura, que é amplamente divulgada pelo Espiritismo, que os Espíritos, inclusive, nos trazem muitos relatos sobre isso. É impossível ser espírita sem crer firmemente nessa vida futura. Fica ainda mais evidente a justiça divina, né? A justiça de Deus, e não o juízo de Deus, como era chamado o duelo antigamente. É justiça. E através das reencarnações sucessivas, nós sabemos o quê? Que nós hoje somos aqueles espíritos. Simples, né? Somos nós. E eu trouxe a nota de Kardec, que é sempre muito rica, né? Para a gente pensar mais um pouquinho sobre esse assunto. Os duelos se tornam cada vez mais raros. Se ainda vemos, de tempos a tempos, dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-se essa gradação, desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e de lança em punho, até o simples uso da espada, que depois se tornou mais ornamento, um acessório de uniforme, do que arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar o campo livre e hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que causa comoção. Antigamente não se lhe dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie, ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. E graças a Deus nós estamos evoluindo, né? Estamos caminhando. Hoje nós temos a certeza de que nós somos irmãos, de que nós precisamos praticar a benevolência, a indulgência para com o outro e, sobretudo, para com as nossas imperfeições. Sabemos da necessidade do perdão, ainda que ainda precisamos ver como isso se estrutura em nós. Assim como o amor que eu falei antes, né? Porque nós temos muitos conceitos errôneos sobre perdão também. Mas a gente está caminhando. E ainda assim, nós podemos dizer, mas olha, esse assunto de duelo, ele não é para mim. Eu nunca peguei uma arma, eu nunca matei ninguém, eu não me identifico com esse assunto. Né? Ainda assim eu posso dizer que é um conceito ultrapassado. E eu trouxe aqui uma citação, um trechinho, do espírito Miramês, que ele nos traz no livro Filosofia Espírita, em que ele comenta a questão 758 do Livro dos Espíritos, em que ele nos diz: felizmente, já não existe mais o duelo do modo em que se processava em tempos idos. Hoje, os duelistas passaram para outra faixa. Em vez de armas que tiram a vida física, usam as armas da língua e da escrita,
que por vezes ferem mais e a mais pessoas. Aí já é com a gente, né? Aí já está falando de nós. Porque eu posso não utilizar armas, mas eu posso atacar profundamente a honra de alguém. Hoje em dia, principalmente, sem ser visto. Sem ninguém saber quem eu sou. Através das redes sociais, que hoje são muito comuns, né? Hoje em dia, nós achamos que podemos opinar em tudo. Nós temos opinião para tudo. A gente não consegue resolver os próprios problemas, mas a gente tem uma opinião. É só sair uma notícia. E ainda que nós soubéssemos, ainda que houvesse essa hipótese, quem somos nós para acharmos que temos esse direito? Nós não sabemos como esses irmãos se sentem, quais são os seus valores. Não sabemos. Então, que direito nós temos para fazermos isso? Atacamos muitas vezes quem não nos reflete. Porque a gente quer conviver com quem é parecido com a gente. Sem pensar que é exatamente essa diversidade que nos impulsiona, que nos faz crescer, que faz com que a gente progrida. É essa diversidade. E aí, já caminhando para o fim, eu queria deixar uma reflexão para todos nós aqui, porque nós estamos em uma reunião de fluidoterapia, onde todos nós aqui estamos em tratamento, né? Ora doando, ora recebendo fluidos, mas todos em tratamento. Como nós estamos agindo, né? E essa é uma reflexão muito particular. Como nós estamos agindo baseados nesse conteúdo? Lembrando que estamos falando, né? De amar os nossos inimigos. Como estamos agindo? Portanto, a pergunta é: como eu estou nesse momento? Edivaldo sempre fala aqui pra gente, né, que o tratamento começa aqui no salão. Hoje a Rosana também deu um recado antes de começar. Como estamos? E como estamos, né, repercute em muitas situações. O que eu falo, o que eu escrevo, o que eu consumo, direta e indiretamente. Quais são as minhas companhias? Porque saber quais são as minhas companhias vai definir também saber o que eu estou atraindo. São perguntas que nem sempre as respostas são fáceis, né? Mas que são necessárias. A gente precisa refletir. Precisamos refletir, somos muito amparados aqui. Mas essa reflexão é muito necessária. Porque o tratamento, ele já começou. E o que não é menos importante, o que eu penso, o que eu sinto. Ah, mas até o que eu penso, não, mas, poxa, o que eu penso não dá para ver, né? Não preciso dar conta disso. Não é isso que a gente vê por aqui. A gente precisa sim. Porque o nosso pensamento, ele tem forma, o nosso pensamento, ele é palpável. E através dele também que nós definimos o que? As nossas companhias. Quem nós atraímos. Ele revela perfeitamente quem nós somos. E para terminar, porque o tempo está curtinho, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É um livro que eu não conhecia, mas que a mensagem eu achei perfeita para hoje, até para que a gente continue a refletir um pouco mais. O título é Conflito. Está no livro Viajor, em que ele diz o seguinte: antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e anodoando a cultura. Empenhavam-se antagonistas com a presença de testemunhas em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa.
de nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades, adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe câmera lenta, que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental, torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas, de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns, a feição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda a ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a influírem constantemente de nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operar em desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos, em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. Então, tudo que nós fazemos volta para nós. E o duelo atual na nossa vida, né, é o bom combate. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa noite. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações. Para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, onde nos ajuda a reflexões profundas que tanto precisamos realizar para poder despir o homem velho, para que o homem novo chegue com as nossas atitudes novas diante de velhos comportamentos. Onde o Senhor nos traz essa boa nova, que o amor é a nossa ferramenta de trabalho. Por isso, na dúvida, como tu nos ensinaste, ame. Ame imensamente, abundantemente, porque somente o amor sobrevive a tudo. Ajude-nos, Senhor, a construir cada vez mais este amor dentro de nós, para que consigamos seguir esse reto caminho que levará até ti. Gratidão, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. E te rogamos infinitamente, Senhor, que essas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, de força, e tantos outros sentimentos se estenda, Senhor, a toda essa humanidade
que tanto precisa de Ti. Toque, Senhor. Toque cada um desses irmãos que mal conhecemos, nem sabemos o nome, mas temos a certeza que o Senhor conhece a cada um deles. Esses irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, Senhor, nas ruas, mas também aqueles que deixamos em nossos lares, aqueles que duelamos com a intenção, muitas das vezes, de amar. Ajude-nos, Senhor, a amar cada vez mais. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações de muito amor, te pedimos a permissão para encerrar a primeira parte da nossa reunião, mas te rogando que fique conosco no momento de paz, onde os nossos médios, trabalhadores de boa vontade dessa reunião, estarão à tua disposição, Senhor, se fazendo ferramentas, trabalhadores da tua seara. Envolva a todos nós, Senhor, hoje e sempre, com essa paz. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz.